A graça e a paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quero pedir para você abrir sua Bíblia lá em Efésios 3:20. Aqui em Efésios 3:20 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Amém? Hoje eu quero começar fazendo uma pergunta muito simples, mas extremamente profunda para você. O que você tem pedido a Deus ultimamente? Para por alguns segundos e pensa nisso. Quais têm sido as suas orações? Você ainda ora com alguma expectativa? Você ainda acredita que Deus continua agindo no mundo e na sua vida? Ou as suas orações se tornaram apenas palavras repetidas, sem esperança, sem expectativa e sem alegria? Talvez você tenha deixado de pedir porque já sofreu muitas decepções. Talvez você tenha orado tanto por uma situação que hoje já não consegue mais acreditar. Talvez você diga: eu já pedi tanto, acho que Deus não está me ouvindo. Outros vivem o extremo oposto, até oram, mas pedem tão pouco, não porque Deus seja pequeno, mas porque enxergam Deus através das limitações humanas. Nós costumamos medir Deus com a régua da nossa própria capacidade e pensamos: isso é impossível, isso não tem solução, isso nunca vai mudar. Mas a pergunta é: impossível para quem? Para nós ou impossível para Deus? E é exatamente aqui que Paulo encerra uma das orações mais lindas de toda a Bíblia. Depois de falar sobre o amor de Cristo, sobre a graça, sobre o poder do Espírito Santo, ele declara: aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Que declaração maravilhosa, né? Paulo está dizendo: você nem consegue imaginar tudo aquilo que Deus é capaz de fazer. Amém? Pai amado, muito obrigado porque podemos nos aproximar de Ti por causa de Jesus Cristo. Não chegamos diante do Senhor pelos nossos méritos. Não chegamos porque somos perfeitos. Chegamos porque Jesus abriu um novo e vivo caminho através da cruz. Espírito Santo, fala conosco hoje, que toda distração desapareça, que toda incredulidade seja confrontada pela Tua palavra. Renova a nossa esperança, fortalece nossa fé e revela novamente a grandeza do nosso Deus. E que essa mensagem transforme vidas e que pessoas entreguem hoje o coração a Jesus. Em nome de Jesus, amém. Existe algo curioso. Nossa vida de oração revela como está o nosso coração. Quem ama conversa. Quem confia pede ajuda. Quem acredita espera uma resposta. Quando deixamos de orar, muitas vezes não é falta de tempo, mas é falta de expectativa. A vida vai nos machucando, as perdas vão acontecendo, as portas parecem fechar. Então, sem perceber, deixamos de acreditar. Continuamos indo à igreja, continuamos lendo a Bíblia, mas o nosso coração já não espera mais grandes coisas. Isso acontece com muitas pessoas. Elas não desistiram de Deus, mas desistiram de esperar. E isso é muito triste, porque Deus nunca nos convidou para uma vida religiosa. Ele nos chamou para um relacionamento. Pense uma criança pequena. Quando ela precisa de alguma coisa, ela corre para os pais, ela pede, ela insiste, ela acredita que será ouvida.
É exatamente essa confiança que Deus deseja ver em nós. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então observe, ele não disse para viver ansioso, também não ensinou uma oração baseada em exigir de Deus o que queremos. Ele nos ensinou a viver em dependência do Pai, confiando na sua bondade e submetendo nossos desejos à sua vontade. Existe uma diferença enorme entre fazer uma lista de desejos e apresentar um coração diante de Deus. Oração não é convencer Deus, é permitir que Deus transforme o nosso coração enquanto caminhamos com Ele. Talvez hoje Deus esteja perguntando: há quanto tempo você não conversa comigo com sinceridade? Não apenas para pedir, mas para caminhar comigo. O nosso Deus é o Deus do muito mais. Agora Paulo usa uma palavra impressionante. Ele praticamente fica sem vocabulário para explicar o tamanho do agir de Deus. Ele diz: poderoso para fazer, ou seja, Deus pode. Porém depois ele acrescenta: além, ou seja, ele ultrapassa os nossos limites. Depois aumenta ainda mais e diz: abundantemente além. Então não é apenas o suficiente, ele faz além do que é suficiente. Porém Paulo ainda continua e diz: muito mais abundantemente além. É como se ele dissesse: não existe palavras humanas para explicar a grandeza de Deus. Amém? Imagina uma criança desenhando um copo de água. Ele pensa que aquele copo representa muita água. Então alguém leva essa criança até o oceano e ele percebe imediatamente que sua ideia de muito era pequena. Assim somos nós. Achamos que pensamos grande, achamos que pedimos coisas grandes, mas diante da infinitude de Deus, a nossa imaginação ainda é limitada. Isso não significa que Deus fará exatamente tudo como nós imaginamos, mas significa que Ele não está preso aos nossos limites. Muitas vezes, Deus responde de uma forma diferente da que esperávamos, mas infinitamente mais sábia e melhor para o seu propósito. Quantas pessoas olharam para uma porta fechada e depois descobriram que Deus estava preparando algo muito melhor, muito maior. Quantas lágrimas pareciam o fim e depois se transformaram em testemunhos. Talvez hoje você esteja olhando apenas para o tamanho do problema, mas Deus continua olhando para o propósito, porque Ele nunca perdeu o controle. Existe uma frase maravilhosa nesse versículo que diz: segundo o poder que em nós opera. Então perceba, Paulo não diz que Deus age apenas do lado de fora, mas ele fala de um poder que já opera dentro daquele que pertence a Cristo. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Isso muda tudo, porque antes Deus começa a transformar o coração. Às vezes, nós queremos que Deus mude primeiro as circunstâncias, mas Ele começa mudando a pessoa. Ele cura feridas, restaura a esperança, ensina perdão, produz paz, dá direção e fortalece a fé. E então passamos a enxergar a vida com outros olhos. Muitas vezes, o maior milagre não é a mudança das circunstâncias, mas o maior milagre é a transformação de quem está enfrentando
às circunstâncias. O Espírito Santo trabalha dentro de nós para formar o caráter de Cristo. E quanto mais caminhamos com Ele, mais nossos desejos são alinhados com a vontade do Pai. Então a nossa oração deixa de ser: Deus, faz do meu jeito, mas passa a ser: Pai, realiza em mim e através de mim a tua boa, perfeita e agradável vontade. E é nesse ambiente de confiança que experimentamos o muito mais de Deus. Amém? Então talvez você tenha chegado aqui cansado. Talvez hoje a sua esperança esteja pequena. Talvez você tenha parado de sonhar. Talvez tenha desistido de orar. Mas hoje Deus está lembrando você de uma verdade maravilhosa. Ele continua sendo poderoso, continua sendo Pai, continua sendo bom, Ele continua sendo fiel e continua agindo. Então você não precisa carregar tudo sozinho. Jesus já carregou sobre a cruz aquilo que nos separava de Deus. E hoje, irmãos, nós temos livre acesso ao Pai. Você pode abrir o seu coração, pode apresentar a sua vida a Ele e pode confiar, porque a graça nos permite descansar no amor de Deus, sabendo que Ele nos ouve por causa de Cristo e não por causa de nossos méritos, não por causa do nosso desempenho. Talvez Deus não responda exatamente como você imaginou, mas Ele continua sendo capaz de fazer infinitamente além daquilo que conseguimos compreender. Por isso, volte a orar, volte a confiar, volte a descansar e permita que Deus escreva uma história muito maior do que aquela que você conseguiria escrever sozinho. E se você está assistindo esse vídeo e não entregou a sua vida a Jesus, hoje é o dia. A salvação não é uma conquista por boas obras, não é por religião, não é pelo esforço humano. Ela é um presente da graça de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo. Se hoje você reconhece que precisa dele, ore comigo, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que preciso de Ti. Reconheço que sozinho não consigo salvar a mim mesmo. Creio que Tu morrestes na cruz pelos meus pecados. Creio que ressuscitastes ao terceiro dia. Recebo o Teu perdão. Recebo a Tua graça. Recebo a vida eterna que Tu oferecestes gratuitamente. Entrego a minha vida em Tuas mãos. Sê o meu único e suficiente Salvador. Conduz meus passos. Ensina-me, Senhor, a viver para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se você fez essa oração com fé, a partir de hoje você é filho amado. Você tem acesso total ao Pai. E não se esqueça que Ele pode fazer muito mais do que nós pensamos. Pai querido, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor continua trabalhando, mesmo quando não conseguimos enxergar. Fortalece cada pessoa que orou, renova a esperança dos cansados, consola os que choram, dá sabedoria aos que precisam tomar decisões, sustenta os que enfrentam enfermidades, dificuldades financeiras, conflitos familiares e momentos de incerteza. Que cada um experimente a paz que excede todo o entendimento e caminhe confiando no Teu cuidado. Que nunca nos falte fé para buscar a Tua esperança e descansar na Tua vontade. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Então, meu irmão e minha irmã, se essa mensagem falou ao seu coração, você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se
para receber mais mensagens fundamentadas na palavra de Deus e no Evangelho da Graça. Não se esqueça também de deixar o seu like. Isso ajuda o YouTube, a levar essa mensagem a mais pessoas. E escreve lá nos comentários: eu creio que Deus continua agindo em minha vida. Amém? E compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Talvez alguém esteja precisando exatamente dessa palavra hoje. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima mensagem. A graça e a paz.